O Flamengo joga de igual para igual com o Paris Saint-Germain e acaba perdendo o título mundial nos pênaltis. A partir de agora nós vamos comentar tudo o que aconteceu nesse jogo, no tempo normal, prorrogação e depois nas penalidades que foram vergonhosas para o time rubro-negro. Bom, hoje o vídeo vai ser um pouco mais de cabeça, porque eu tô sem meu caderno e eu costumo anotar as coisas que vão acontecendo no jogo. E também peço desculpas porque o cenário aqui tá um pouco diferente, não tô em casa hoje, mas é um jogo muito importante e a gente vai gravar vídeo. Bom, o jogo começou e o Flamengo não conseguia pressionar como eu imaginei que conseguiria. O PSG tinha bem mais a posse e chegou a abrir o placar logo no início numa falha individual do Flamengo. Individual não, dá pra dizer que dois jogadores. Não, é individual sim, do Rossi. A Arrascaeta recua a bola pra ele, mais ou menos daqui, um pouquinho mais, acho que sei lá, uns 2, 3 metros da área. Recua pro Rossi lá no gol e a bola ia sair. O Rossi tentou evitar, só que nessa de tentar evitar ele tocou fraco, bem na entrada da área. E Fabian Ruiz, sem goleiro, marca e seria um gol extremamente vergonhoso e ridículo, uma falha gigantesca do Rossi, só que daí o Rossi, graças a Deus, não conseguiu evitar que a bola tivesse saído para escanteio, e isso fez com que o gol fosse anulado depois pelo VAR. Assim o jogo continuaria 0-0 e o Flamengo depois disso conseguiu dar uma equilibrada um pouco mais no jogo, e achei que o Flamengo segurou bem o PSG. Eu lembro que nos 20-25 primeiros minutos de jogo o Flamengo não tinha sofrido nenhuma grande chance a não ser essa, conseguia ficar com a bola quando necessário, não era pressionado pelo PSG, mas não perdia tanta bola. E uma coisa que eu percebi, que daí um ponto fraco do Flamengo, é que até chegava no ataque, mas a intensidade física, o físico dos caras são muito diferentes lá na Europa. Vou falar mais disso daqui a pouco. Aí o jogo continua mais equilibrado assim, só que acontece mais uma falha do Rossi. Dessa vez não tinha bola saindo para escanteio para defender. E o lance foi basicamente assim. Se eu não me engano, o Drezier do E pegou a bola aqui, mandou lá num passe enfiado por o segundo pau. O Rossi sai nela, só que pega na ponta dos dedos e passa. O Kvaratskhelia acredita até o final na jogada, chuta pro gol que não tinha nenhum defensor, porque o Léo Pereira já estava esperando que o Rossi fosse pegar, afinal era uma bola rápida assim, mas que o goleiro sai ali e pega normal, ou né, segura. Então já era esperado que o Rossi fosse pegar. Léo Pereira nem se mexe, nem tenta dar um carrinho. Rossi falha e com isso o PSG abriu 1-0 e começou a ditar mais o ritmo do jogo no primeiro tempo, mas também não tentava mais chegar com tanto perigo, e assim a gente vai pro segundo tempo. Importante destacar que o Arrascaeta estava sendo muito bem marcado, sempre que ele tocava na bola tinha um 3, e daí agora eu vou falar sobre a parte física. O Arrascaeta, eu vi um monte de gente dizendo, pô, ele decepcionou hoje, não? Eu digo que não, porque tem um motivo pro Arrascaeta nunca ter ido jogar na Europa, e eu já esperava que ele não fosse ser tudo isso hoje. Sabe qual é o motivo? Intensidade física. Ele é mais fraco, mais franzino, não consegue bater de frente tanto com os jogadores do Paris Saint-Germain, ainda mais com 3 vindo em cima dele, então não fez um bom jogo o Arrascaeta, principalmente pela parte física, que é o principal motivo para a carreira dele não ter estourado, imagino eu, porque qualidade, bola no pé ele tem muita, mas não foi só ele, outros jogadores do Flamengo também estavam sofrendo com isso. O Pátio, zagueiro equatoriano do PSG, é um zagueiraço, é muito forte, estava difícil pro Flamengo conseguir passar por ele, embora Bruno Henrique tenha sido o destaque desse primeiro tempo. Bruno Henrique estava sendo marcado pelo Pátio, Bruno Henrique de centroavante, foi muito bem. Quando a bola chegava nele, ele dificilmente desperdiçava, diferente dos outros que pareciam um pouco afobados, errando muito passe. E daí nesse primeiro tempo, o Bruno Henrique muito provavelmente foi o melhor do jogo, e talvez tenha sido até o melhor do Flamengo na partida inteira, porque ele fora no ataque, ele voltava muito bem, ele recompunha, ele fazia pressão alta, ele voltava para marcar, ele atacava. Então assim, realmente um jogador que ajudou em tudo nesse primeiro tempo e merece o prêmio, acho que o melhor jogador do jogo, pelo menos da equipe do Flamengo. Bom,
No segundo tempo, agora sim falando, o Flamengo vem mais equilibrado ainda. Não tenho números, para falar a verdade, mas eu acredito que tenha ficado um bom tempo com posse maior que o PSG, posse de bola maior que o PSG, por causa que ficava tocando a bola lá atrás, tocava no meio, era muito pressionados. E esse é outro detalhe: que no Brasil o cara domina a bola, tem uns 2 segundos até alguém chegar minimamente perto. Ali o cara dominava a bola, dava menos de 1 segundo, já tinha um cara na cola dele, então, do Paris Saint-Germain na cola do Flamengo, então é um estilo de jogo muito diferente. Mas o Flamengo vinha conseguindo jogar muito bem e criando até oportunidades. E é numa dessas que a bola chega na área, a jogada meio displicente, parecia que não ia acontecer nada. Só que Marquinhos, o que poderia ter sido o herói da noite, da noite no Catar, da tarde aqui no Brasil, Marquinhos acaba cometendo um pênalti. E ele, que é brasileiro, comete o pênalti no Arrascaeta, que, embora, como eu já disse, não tenha feito uma boa partida, tenha sofrido muito, conseguiu arrancar esse pênalti. O juiz não deu no campo, mas o VAR chamou, não precisou nem olhar muitas vezes. Acho que o lance passou umas 4 vezes na tela e o juiz já marcou o pênalti. Jorginho foi pra bola e daí ele nem bateu o pênalti. Ele humilha o goleiro. O Jorginho não faz gol de pênalti. O Jorginho humilha o goleiro, um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Todos nós sabíamos que não ia errar. Só que um problema foi que depois, ao decorrer do jogo, ele saiu e acabou não podendo bater nas penalidades finais pós-fim da prorrogação. Bom, nesse segundo tempo, depois do gol do Flamengo de pênalti, nós continuávamos, na minha visão, com o Flamengo melhor durante todo o segundo tempo. Eu acho que o Flamengo durante todo o segundo tempo foi melhor que o Paris Saint-Germain, jogando muito bem, tendo a posse, tentando tocar, só que claro que a marcação do PSG é muito boa e eles saem em bons contra-ataques ainda assim. No segundo tempo acontecem 2 trocas cruciais no jogo que durante a partida ajudaram muito por causa de alguns motivos. Primeiramente, saem os 2 volantes, na verdade, que é as trocas que eu quero falar, sai Jorginho e saem Eric Pulgar. Eric Pulgar, inclusive, teve uma chance fim do primeiro tempo, início do segundo, não lembro ao certo, de cabeça, a bola passou raspando, mas foi pra fora, acho que é no fim do primeiro tempo. Saiu os 2 pra entrada do Saul. Saul entrou no meio campo. E saiu junto com eles o Arrascaeta pro Cebolinha entrar. E, cara, agora eu não tô me recordando da outra substituição, hein? Deixa eu tentar pensar. Saul... Quem é que tava ali no meio campo do Flamengo? Caraca, me deu um branco, peço desculpas, mas essa entrada do Saul para tirar os volantes foi porque os 2 volantes, o Pulgar e o Jorginho, já tinham cartões amarelos e o volante é o cara que mata a jogada. Se o time tá vindo pro ataque, mata a jogada, falta tática, dá um cartão, que é uma coisa muito importante nesse tipo de jogo. E se eles já com o amarelo não poderiam fazer isso, porque senão seriam expulsos, então eles saem. E essa situação realmente acontece, porque tem uma bola que o PSG ia sair pro contra-ataque, que o Saul mata a jogada, muito bem feito, tá certo, completamente certo, e com isso, assim, ele toma o amarelo. Se fosse o Jorginho ou o Pulgar, teria tomado o segundo amarelo, teria sido expulso. Como ele tinha entrado, não tinha cartão, acabou tomando só o cartão amarelo, e o Flamengo continuava. E daí a gente tem a reta final do segundo tempo, que acontece da seguinte maneira: o Flamengo tem a bola do jogo 2 vezes. A bola estava no campo de defesa, aí sai uma tabela e o Plata sai na cara do gol. Tava o Plata aqui, tinha um marcador aqui, o gol aqui, não sei se vocês conseguem entender muito bem, mais ou menos assim, e o Pedro aqui. O Plata foi conduzindo, era só conduzir e chutar, se conduzisse direito. Só que ele não conseguiu, o marcador fechou o canto, aí chegou mais um por trás, ele tocou pro Pedro ainda, o Pedro chutou no gol, só que acabou desviando, indo pra fora, porque o chute foi até de relativamente longe, então uma chance desperdiçada muito feia do Flamengo. E depois, de novo, o Plata perde mais uma chance, dessa vez a bola vem pra ele sobrando na entrada da área, o goleiro adiantado, ele mete a perna esquerda da bola, só que meio que tenta bater normal ao invés de encobrir o goleiro, que seria o melhor na situação. Bola vai pra fora, Plata perde mais uma chance e com isso nós iríamos pra prorrogação, com o Flamengo podendo já ter sido campeão do mundo, jogando melhor que o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Importante destacar também que entrou no final do segundo tempo Ousmane Dembélé, ou seja, PSG com força máxima, usou todos os seus principais titulares, porque o Marquinhos, que era outro que estava voltando de lesão, jogou o jogo.
ressalva pro Hakimi, que não estava disponível por lesão, mas tirando o Hakimi, basicamente todos os titulares jogaram. E uma das coisas que na prorrogação, agora falando, fez muita diferença, na minha visão, poderia ter ajudado o Flamengo, foi que o Paris, por causa de lesões nessa temporada, não tinha reservas, tinha que botar meninos da base, e com isso não tinha tanta mais qualidade. E daí o primeiro tempo da prorrogação não acontece muita coisa, pra falar a verdade, e no segundo tempo, meu irmão, a pressão que o Flamengo tomou é um absurdo. O Flamengo, mas o Flamengo consegue segurar. O Dembélé perde uma chance que manda pra fora, o Paris tem uma outra chance também que manda pra fora. Tem uma que um dos guris esses que entraram chega aqui na entrada da área, o gol aqui, ele bate na rede pelo lado de fora. E então nós tivemos várias possíveis bolas do título lá tivemos com o Plata, tivemos com o Pedro, querendo ou não, porque o Plata tocou pra ele na outra jogada, mas dá pra dizer que era do Plata também. Tivemos do Dembélé, eu já ia falar Bruno Henrique, gente. E tivemos desse moleque da base que, me desculpa, mas o nome é completamente estranho, não vou me lembrar agora. Bom, com isso a gente vai para os pênaltis. Emoção total, um jogo que entregou mais do que eu imaginava, um jogo que não foi talvez tão interessante, mas que a emoção foi muito legal. Eu, como gremista, tava torcendo pro Flamengo por ser um clube aqui do Brasil, mas o time do Flamengo acaba aqui nos pênaltis, não vence. Por quê? Começa batendo, bate bem, cobranças do lado da torcida do PSG, inclusive. O Flamengo começa batendo, bate bem, o PSG vai lá e faz também. Só que daí começa o goleiro do Paris Saint-Germain, o goleiro reserva do Paris Saint-Germain, Safonov ou Safonov, não sei como é que eu iria pronunciar isso, que é o reserva do Chevalier, goleiro, tem esse que também não jogou, o Chevalier titular, Chevalier no banco, ele faz e brilha no pênalti, pega o segundo pênalti do Flamengo, e daí o Dembélé, melhor jogador do mundo, eleito ontem pela FIFA, já eleito há um tempo pela France Football, o Dembélé tem a chance de botar o Paris na frente e praticamente liquidar o jogo. O que ele faz? Manda na lua pra delírio da torcida, e com isso o Flamengo tem o seu terceiro pênalti, adivinha? Bate muito mal o Pedro e o Safonov pega mais uma vez. Só que aqui tem uma coisa, o Safonov nesse pênalti claramente se adiantou, porque o Pedro deu tipo uma paradinha e ele se adiantou muito. A gente viu na transmissão, todo mundo viu, o bandeirinha não falou nada e o VAR não mandou repetir, disse que era lance normal, e com isso depois foi o Nuno Mendes pra bola e fez, e com isso o PSG já tava na frente. Bom, depois disso, Safonov pega mais uma vez, pênalti do Léo Pereira, e daí, se o Paris Saint-Germain fizesse o seu quarto pênalti, era campeão. Só que o que acontece, Rossi, que foi mal o jogo todo, que tava assustando nas saídas com os pés, que tinha tomado um gol bobo, ele salva o Flamengo, pega essa bola, dando uma mínima esperança pra torcida do Flamengo. Só que daí o que acontece? Vai Luiz Araújo pra bola, última cobrança do Flamengo. Se perdesse, era vice. Se fizesse, dependeria ainda do PSG errar outra cobrança, que seria bem difícil, mas ele precisava fazer a parte dele e não fez. Bateu bem o Luiz Araújo, diferente dos outros cobradores que praticamente recuaram pro goleiro. O Luiz Araújo bateu muito bem. Só que o desgraçado do Safonov tava lá de novo pra pegar e sagrar o Paris Saint-Germain campeão de tudo, agora sim, campeão do Mundial de Clubes. Na verdade, falta a Copa do Mundo de Clubes, mas é um torneio que aconteceu uma vez na história só, e no geral, então, os títulos, digamos assim, anuais, agora o PSG tem todos, com o brilho desse goleiro reserva que fez a equipe ganhar hoje. Bom, no geral, eu diria que pra torcida do Flamengo, o time tem que se orgulhar muito, a torcida também. Um jogo de muita raça, superação, entrega física, uma prorrogação não é fácil, ainda mais contra um time europeu tão bem preparado fisicamente, embora talvez estivesse até mais cansado, por causa que não tem férias há mais de 1 ano e meio o Paris Saint-Germain, porque quando teve Mundial de Clubes, antes disso os jogadores, alguns já tinham tido Nations League, então basicamente alguns ali tiveram, a maioria na verdade, tiveram uma semana de férias em julho, então assim, os caras muito provavelmente têm mais cansados que o Flamengo, mas óbvio, mérito do Flamengo ter conseguido aguentar. Felipe Luiz é gigante, que treinador, deu muito certo as substituições que ele fez, principalmente dos volantes, que eu cheguei a falar pra vocês.
Só a única parte ruim foi que, tirando o Jorginho, não tinha o Jorginho pra bater o pênalti. E pode sim ser algo que iria acabar definindo a partida, quem sabe. Outra coisa que aconteceu foi esse pênalti que o goleiro claramente se adianta. Pra mim, sim, adiantou. Pênalti era pra ser repetido e o Pedro poderia fazer e botar o Flamengo na frente, e com isso a disputa se encaminhava pro lado do próprio Flamengo. Mas claro que ainda teria a chance de perder os outros, mas óbvio que poderia ter mudado o rumo da partida. Bom, eu acho que é isso. PSG campeão do mundo, Vitinho eleito melhor jogador da competição, um absurdo. Como assim? Jogou um jogo. Se fosse pra botar um jogador do PSG, tinha que ser o Safonov, que foi o herói da competição. Se não, tinha que ser pro Arrascaeta, que fez gol em todas as fases, a não ser nessa final. Bom, é isso, torcedor flamenguista, torcedor de outros clubes. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Deixa o like pra nos ajudar a continuar fazendo vídeo. Se inscreva pra acompanhar tudo que vai acontecer na próxima temporada do nosso futebol brasileiro e também tudo que tá acontecendo lá no futebol europeu. Muito obrigado. Comente aqui o que você achou do jogo, se você realmente acha que o Flamengo, pra mim, foi melhor que o Paris Saint-Germain. Quero saber se você concorda. Muito obrigado por assistir e até a próxima.